recebendo o vereador Mário Covas Neto. Seja bem-vindo e que não se perca pelo nome, Mário Covas Neto é filho do ex-governador Mário Covas Júnior. Exatamente, exatamente. É que o fato dele ter sido candidato tantas vezes, você acaba suprimindo o Júnior, né? Então muita gente acha que o nome dele era Mário Covas só. Então há uma confusão, quando fala Mário Covas Neto, eu acho que eu sou neto, o que me deixa muito mais novo, né? Não Isso é bom, para a vaidade é bom. Para a vaidade e não, até do ponto de vista eleitoral, porque é uma propaganda, a pessoa pergunta, tal, acaba não esquecendo o nome. E a gente está chegando numa data marcante, que 21 de abril, o Mário Covas faria 85 anos. Né? Mário, o que você puxou do teu pai, da personalidade e até que ponto foi por ele que você entrou na política? Bom, meu pai, ele tem é um motivo de muito orgulho para mim. Nós vivemos num país, e especialmente agora, mas um país em que política é sinônimo de coisa ruim, né? De um sujeito, enfim, que não é do bem. Uhum. Meu pai tem uma memória muito forte, muito rica, e as pessoas sempre elogiam, fazem comentários positivos a respeito dele. Então você ter alguém que é uma memória boa, sendo político, que é uma profissão complicada aos olhos da população, é motivo de muito orgulho. Eu não sei, eu acho que o temperamento mais explosivo em alguns momentos... O lado mais espanhol eu acho que esse eu tenho a característica dele. Mas, não sei, acho que ele me ensinou muitas coisas, a retidão, a forma de se colocar. Eu acho até que procurar ser coerente, eu acho que ele foi um bom exemplo. Acho que ele foi um bom exemplo para a população, de modo geral, para os políticos em particular, mas para mim, com certeza. Agora, é difícil eu determinar, não sei. Aliás, essa é uma comparação muito difícil para alguém que tem filho de alguém com uma estatura como a dele, entendeu? Isso te ajudou num certo momento, mas te atrapalhou também? As duas coisas. Uhum. Isso não só para a política, como qualquer coisa, mesmo na escola. Quer dizer, aquele professor que gostava dele, esperava que o meu desempenho nos estudos fosse superior à média. Uhum. Aquele que não gostava, e, portanto, ele demonstrava isso claramente para mim. Então, você tem desvantagens, e tem algumas vantagens, sim, eu não posso negar. Quer dizer, eu só fui eleito porque tem um sobrenome igual dele, eu tenho certeza disso. Uhum. Foi com base nisso que eu fui eleito. E isso é o desafio, porque agora você tem um mandato, e durante esse mandato, ou eu correspondo a um voto de confiança que foi me dado, ou então eu vou pegar o boné e vou para casa. Como é ser vereador de São Paulo? Olha, eu estou muito surpreso, porque... voltando a essa coisa, a comparação com meu pai, esse primeiro mandato era uma coisa de um pouco de teste para mim, para ver se eu realmente conseguia ter o desempenho, ou a vontade, ou a dedicação que eu via no meu pai. Meu pai fazia política 24 horas por dia, não é? Eu me surpreendi, a Câmara ela tem muito mais vida do que eu achava. As pessoas tendem a achar que o movimento, quer dizer, o trabalho na Câmara se resume ao plenário. Sim. E muito ao contrário, nós temos frentes parlamentares, nós temos CPIs, nós temos as comissões, cada uma delas para ver os projetos, e fora o atendimento da população, vai muita gente lá também. Então, não, ela é rica, ela é grande. E o engraçado é que eu já vivia isso sem mandato, porque o meu escritório, eu sou advogado, o meu escritório, volta e meia eu recebia alguém com um problema que não tinha nada a ver com a minha profissão. Sim. Simplesmente pelo fato de você ter, mesmo sem mandato, uma atuação política, as pessoas identificam você como alguém que possa estreitar ou arrumar a solução para o problema dela. Então, eu não vivo muito diferente do que eu vivia antes. Só que agora vivo plenamente isso, né? Então, eu acho que é uma experiência muito interessante. E mais, acho que um vereador de São Paulo, até pelo tamanho da cidade, porque ela representa, tem um significado muito grande. A dimensão tem, sem dúvida nenhuma tem. Você é um vereador do PSDB, como é hoje
está na oposição ao PT, você vive isso na cidade de São Paulo, a gestão do Haddad, você tem um trabalho interessante nas redes sociais, que é o promessômetro, né? Você acompanha as promessas do Haddad. O que é hoje, o que é essa gestão do Haddad, como a população está vendo e como você, de um partido de oposição, vê essa gestão? Olha, eu acho que o Haddad, ele, pessoalmente, eu acho até que é uma boa pessoa. Mas, do ponto de vista administrativo, eu entendo que ele comete uma falha grande de achar que ele está certo. O tempo inteiro ele acha que está certo. A soberba faz com que ele não perceba os erros. Ele não é capaz de reconsiderar, modificar estratégias, modificar as ações. Ele acha que está certo e continua nesse mesmo ritmo. Isso faz com que cada vez mais ele fique isolado. Na própria Câmara Municipal, nós temos lá, somando todos os vereadores de oposição, nós temos 12 vereadores. Num total de 55. De 55. Portanto, 43 fazem parte da base do governo. Ele precisa de 28 votos para aprovar alguma coisa. E, invariavelmente, ele não consegue ter os 28 votos. Seja porque os vereadores não estão, ou seja porque eles estão rebelados em função de algum pleito que não consegue ser atendido. E pleito, no sentido mais nobre da palavra. Às vezes é um telefonema de retorno, enfim, qualquer problema em relação ao bairro. Dá um retorno para o vereador, que é a pessoa que está mais próxima, o político mais próximo da comunidade. Sim, né? Porque a comunidade enxerga na gente também um intermediário entre a prefeitura e o munícipe. Né? Então, muitas vezes a gente tem demandas que são demandas corriqueiras. E aí, ao fazer a solicitação e você não ter sequer um retorno, isso te deixa num vazio e uma frustração para quem está lá, no caso da situação, disposto a votar com o governo. Então, ele está disponível para votar, mas na hora ele não é sequer respondido no telefonema. Eu não tenho esse problema, porque sendo da oposição, eu entendo também que todos nós, situação em oposição, nós queremos acertar, né? Nós queremos poder corresponder o melhor possível no mandato. Então, quando uma reivindicação que a gente demanda, eu creio que ela sendo atendida, isso beneficia a quem for atendido, beneficia eventualmente o vereador de oposição, mas beneficia especialmente ao governo, que foi ele que vai solucionar o problema. Então, para mim é um equívoco não atender, ou atender mal, ou separar, não é correto. Por outro lado, ser de oposição nos permite fazer a fiscalização com muito mais vigor. Eu percebo que os vereadores da situação, eles têm um pouco mais de constrangimento, eventualmente. Na conversa, no particular, eles são capazes até de admitir um problema, mas publicamente eles preferem não se expor. Então a gente fica muito mais à vontade para apontar os problemas, os defeitos, enfim, essa gestão ela é repleta de problemas, né? Repleta. Todo dia tem uma coisa nova, é inacreditável a quantidade de problemas. A cidade é muito grande e problemática, mas o prefeito tem ajudado muito, a administração tem ajudado muito para aumentar esses problemas. Você acha que tem um problema da falta do tino político do prefeito, juntando isso, somando com o não cumprimento das promessas? Quer dizer, tem... Acho que sim, talvez essa coisa da soberba é complicado, porque eu não sei exatamente quem é que, o núcleo político do governo, eu não sei quem é, nem quem faz parte. A gente viu o presidente agora da Câmara, o Donato, era um secretário dele, aparentemente era um secretário mais próximo do prefeito, e agora, na presidência da Câmara, a gente percebe claramente que há um distanciamento entre ele e o prefeito. Então eu não sei quem é o núcleo político do prefeito. O próprio Donato declarou outro dia na imprensa que o prefeito às vezes atrapalha a condução da base. Exatamente. Né? E é verdade. Ele expressou... eu diria que ele foi até corajoso a falar isso, porque ele expressou aquilo que eu tinha falado antes, que muitas vezes o sujeito da base acaba não falando. Ele conseguiu, ele disse isso claramente. Não sei, eu acho que há um erro de condução política, mas eu não sei se o erro é em função de uma pouca experiência do prefeito, ou mesmo porque é acreditar que a verdade está com ele, e ele que tem razão, enfim. Eu sinto, acho que ele está errado.
Mário, como você vê hoje o momento da política? Manifestações de rua, essa crise do PT? Olha, eu vejo com alguma preocupação. Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu acho que a questão da presidente, ela já merecia ser investigada. Eu acho que os partidos de oposição, especialmente os partidos de oposição, com a responsabilidade de fazer o cenário futuro, da insegurança do que pode acontecer, de uma crise institucional, tem ficado muito cautelosos nas suas ações. Uhum. E muitas vezes você vê gente defendendo, não, vamos separar as duas coisas, não se pode falar em impeachment, não se pode, a presidente tem que ficar fora desse processo, mas eu acho que não. Eu penso da seguinte forma, a presidente disse, ela foi presidente do Conselho da Petrobras, no período onde aconteceram talvez os maiores problemas. Posso até admitir que ela, mesmo sendo presidente do Conselho, ela não tivesse condições de ter conhecimento do que acontecia na corrupção que estava correndo lá. Mas, durante a campanha, ela disse que o diretor tinha sido demitido. E ela mentiu, porque ele não só não foi demitido, como uma ata da reunião mostra que ele saiu ainda elogiado pelo Conselho de Administração. O fato dela ter mentido me leva a suspeitar de que ela pode ter mentido outras vezes. E, portanto, já tem base suficiente, a meu ver, para que ela seja investigada também. Sim. Se essa investigação vai levar a uma comprovação ou não, é um outro problema. Se levar à comprovação, você tem, eventualmente, a questão jurídica para o impeachment. Se não for comprovada, melhor. Sim. A suspeita deixa de existir. A investigação serve até para inocentar, no caso. Exato. É bem verdade que neste país, qualquer coisa que se coloque em relação ao político, ela é mais crível, quando uma crítica é feita, do que o contrário. Há um prejuízo do ponto de vista político. Sim. Mas eu acho que, no caso dela, o prejuízo é muito maior. Se não houver uma investigação. Fica essa dúvida no ar, sempre o questionamento. Agora, o pior é que os partidos, tendo esta postura, eles não estão participando nos movimentos de uma forma organizada. Nada contra, eu acho que os movimentos, inclusive, eles não querem que os partidos estejam na sua frente, na sua organização, no seu núcleo central. Tudo bem, mas os partidos precisam estar nos movimentos. Porque se isso resultar num ato de natureza política, você tem que ter os políticos participando disso, especialmente os partidos. Então, eu acho que é um erro, tanto do ponto de vista dos movimentos, do núcleo central dos movimentos, como é um erro dos partidos não estarem não estarem presentes nisso. Pegar um gancho nisso, você é um possível futuro presidente do PSDB em São Paulo. Como você acha que tem que ser o comportamento do PSDB na crise e nessa relação mesmo com o PT? Essa polarização que existe, às vezes mais por culpa do PT até do que do próprio PSDB. Eu não acho que você precisa ter um adversário político, precisa ser necessariamente um inimigo. Eu acho que você conversar sempre faz bem, porque eu não sou dono da verdade e acredito que o meu interlocutor também não é. Então, a conversa entre a gente pode resultar numa definição qualquer que seja a possível. No parlamento a gente aprende um pouco isso. É possível você negociar, meu pai dizia isso, que uma corrida é uma sucessão de passos, né? Você tem que dar o primeiro para dar o segundo, etc. E às vezes, ao chegar ao objetivo final, é importante você ter ciência que você só chega lá se você der aquela sucessão de passos. Portanto, negociar é sempre negociar no bom sentido, negociar o avanço, negociar o que é possível naquele momento. Então, acho que conversas elas precisam existir sempre. Agora, ela não pode servir como escudo para esconder coisas, para colocar a sujeira embaixo do tapete ou coisa que valha, né? Não, ela tem que ser de uma forma bem republicana mesmo e com o resultado que se pretende atingir. Eu acho que isso é possível. A briga eleitoral acaba
ela tem que ser muito mais concentrada na época de eleição do que na época da gestão. Confrontar propostas, né? É isso. Na realidade, deveria ser assim. Eu tenho um determinado proposta, você tem outra, nós vamos veicular isso em relação à população. A população vai olhar o seu passado, vai olhar as suas propostas para o futuro e quem está contigo para definir com quem ela vai ficar. É esse o processo. Agora, isso vale para você convencer o eleitor de que a tua proposta é melhor do que a minha. E aí, depois de eleito, não. Acho que depois de eleito, você tem que ter a responsabilidade de fazer as tuas propostas acontecerem. E a minha é de fiscalizar para que as suas propostas de fato aconteçam. É um pouco o que a gente tem feito lá na Câmara. Quer dizer, a gente tem cobrado do Haddad muito mais aquilo que ele se comprometeu a fazer do que propriamente aquilo que a gente acha que é o correto. Por isso o processômetro é um pouco por aí, né? Além disso, as metas que ele anunciou, ele não, depois mesmo de eleito, ele não conseguiu fazer nem 20% delas. Né? Então, eu acho que esse é um pouco o nosso papel. O problema da cidade, e você acompanha isso, tem propostas sobre isso, é até na conservação da cidade, né? Não só em grandes obras, você tem projetos sobre conservação de calçadas. Falta esse trabalho de zeladoria da cidade, cuidado com a cidade? Eu acho que sim. Eu enxergo a cidade assim, a periferia da cidade é uma periferia muito necessitada de coisas básicas, né? Desde iluminação pública, passeio, pavimento, creches, hospitais, enfim. Esse é o grande investimento que a prefeitura tem que fazer. Por outro lado, você tem toda uma área central da cidade, bairros que já tem tudo, já tem toda a infraestrutura colocada. O poder público já gastou muito dinheiro para colocar aquilo tudo. Sim. Portanto, nesses lugares, o que você tem que concentrar é na conservação. E isso, infelizmente, não vem ocorrendo. Você, agora mesmo, vindo para cá, para o estúdio, passando aqui pela Marginal, eu vi uma coisa que agora se tornou praxe, né? Que você não tem mais a operação tapa-buraco, tem a operação colocação de pino, né, de cone. A identificação do buraco. Identificação do buraco. Fica lá o cone, as pessoas desviam do cone, mas se o cone fica lá, fica dias o cone. Quer dizer, há um certo desleixo, eu não sei se é incompetência, se é desleixo, se é pouco caso, eu realmente não sei. Houve, na gestão anterior, um bairro rico aqui da cidade, que são os Jardins, que é um dos bairros mais nobres que tem aqui, foi feito todo um estudo viário dentro do bairro, de você fazer rotatórios, etc. Enfim, aquilo você precisaria fazer apenas tem uma marca redonda no chão, com pintado, era apenas para você fazer ali como se fosse pequenas praças, para fazer aquela rotatória. Sim. Não me parece que isso seja algo caro. Mais ainda, a associação de moradores ali paga. E a CET simplesmente não faz porque diz que aquilo é coisa de bairro rico. Quer dizer, esse tipo de preconceito é absolutamente equivocado. O bairro não é rico nem pobre, o bairro é da cidade. E o prefeito tem que ser o prefeito da cidade como um todo. O que você acha dessa polarização que o PT sempre faz questão de reforçar? É sempre rico contra pobre, branco contra preto, centro contra periferia. Eles vivem disso e às vezes dá certo, porque às vezes o resultado eleitoral, o PT acaba ganhando a eleição. O PSDB é muito identificado com isso, quer dizer, é o partido da elite, partido da classe branca e rica, principalmente de São Paulo. Como combater esse preconceito, Marco? Mostrando que o grande problema do PT, primeiro que isso não é verdade. Deixar bem claro isso. Isso não é verdade. Nem é verdade que o PSDB é um partido para ricos, nem é verdade que o PT é um partido para pobres. Isso não é verdade. Tem vários exemplos para dar a respeito disso. O segundo é que a tática do PT é o seguinte: nós somos todos iguais. Todos são corruptos, todos são ladrões, todos são incompetentes, mas nós tratamos dos pobres. Nós pensamos nos pobres. A causa mais legítima. A causa mais legítima é essa. Então, já que todos são iguais, eu tenho uma diferença para melhor. Acontece que nós não somos iguais.
Nós não somos iguais. Essa é o que eles querem vender. Então, a todo momento... Até porque o PT brigou a vida toda para ser diferente. Agora ele quer o contrário. Exatamente. Mostrar que são todos iguais. Para ir na diferença ser a coisa de que, olha, eu penso em você, coitado. Sim. Você é um cara que está fora, tá à margem da reivindicação, não se preocupe, eu cuido de você. Mas essa é a tática. E ela é bem feita, porque ela vende muito bem. Sim. E você vê setores repercutindo isso. Mas enfim, eu acho que a gente tem que exatamente demonstrar que o PT não é isso. E eu acho que as manifestações dos últimos tempos, ela tem mostrado isso. Porque, voltando um pouco no tema, o que me preocupa com a não participação dos partidos é que essas manifestações acabam indo para lugares mais incertos. Então, lá no Sul, teve um amigo que veio lá em Curitiba e disse o seguinte, lá tinha um grupo pregando a separação do Sul do resto do país. Aqui você vê setores negando a classe política de um modo geral, outros dizendo intervenção militar. Essa falta de definição e de rumo é que me preocupa. Né? Mas uma coisa é certa, aqui pelo menos, onde a gente participou, a questão não era só em relação ao governo, era em relação ao PT mesmo, ou seja... Muito focado, né? Fora Dilma, fora PT. Fora PT. Não é só fora a corrupção também, mas isso está atrelado à questão do PT. Isso, ou seja, está cada vez mais claro que todo esse processo de corrupção, desde o início do governo do PT, ele só aumenta. E a cada vez é mais, os números são astronômicos, são maiores, são inacreditáveis. Né? Recentemente eu recebi por um comentário, por e-mail, um comentário de um americano, enfim, um comentarista americano a respeito das coisas aqui do Brasil, fazendo uma brincadeira e tal. Você vê o nível de chacota que a gente vai até colocar essa imagem para mostrar. É muito bom. Ele batendo panela. Batendo panela no final. Quer dizer, o Brasil virou caso de piada internacional. E ele faz uma observação muito interessante. Ele, no começo, ele fala, ela era presidente do conselho. Se isso não é suficiente, ele mesmo faz esse questionamento. Quer dizer, e nós aqui ficamos ainda pisando em ovos para saber se a gente deve ou não. Enfim, acho que nós estamos numa postura equivocada. Nós todos os partidos de oposição. E como trazer essa expectativa da população, como responder a esse anseio e conciliar com os partidos tradicionais, com a política representativa? Dá para fazer isso? Não dá para ter política e governo sem partido político. O que você espera de reforma política, dessa troca de experiências mesmo com outros países, o que tem de avanço em Espanha, Grécia? Você acha que o Brasil pode seguir esse exemplo aqui? Eu acho que sim. E mais, eu acho que a gente rapidamente tem que ter uma integração dessas ações. Eu não prego que os partidos tomem a frente dos movimentos. Não, eu acho que eles têm que participar dos movimentos. E os movimentos têm que ter a tolerância a tolerância e a sabedoria de que são necessários os partidos fazerem parte disso também. Não dá para entrar no jogo que todo mundo é igual, fora todos os partidos. Não, porque no final das contas, então qual é a alternativa a isso? Bom, tá bom, vamos jogar uma bomba, todo mundo deixa de existir e passam a existir outros. Quem disse que existindo outros vai ser melhor ou pior do que... todos os bons estão fora dos partidos também, não é isso? Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Eu vejo lá na Câmara, quer dizer, independente do partido, você tem pessoas que você tem um relacionamento melhor ou pior, e muito tendo em vista o caráter da pessoa, o posicionamento dele. A gente se aproxima. E às vezes a pessoa está do teu lado e você não tem essa proximidade. Tem gente boa em todos os partidos, gente boa e má, como em toda a sociedade. Como em toda a sociedade. Dá para os bons se unirem suprapartidariamente e tentar chegar numa solução melhor para o país? Acho que sim. Agora, o grande problema nessa questão chama-se vaidade. A vaidade e no político, de modo geral, homem público, de modo geral, pode ser um artista, etc., a vaidade fala muito alta, né?
e alguns tendem a querer aparecer mais do que os outros. Se as pessoas conseguirem se despir da vaidade, sim. Aí as coisas vão avançar. Tem muito essa questão, na Câmara você sente isso, da paternidade da ideia e do projeto. Tem muita ciumeira, muita ciumeira. E às vezes é engraçado. Você tem um projeto em que é muito mais fácil você passar um projeto coletivo, assinado por vários vereadores, que enfim é um sentimento mais comum, do que um projeto assinado individualmente. Mas é difícil você ver o vereador que vereador, enfim, que tenha a disposição de compartilhar com seus colegas, entendeu? A gente fala muito de vereador, primeiro porque a gente está em São Paulo, mas também porque acho que é um pequeno... uma vitrine do que acontece no Brasil todo, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, né? Acredito que sim, acredito que sim. Acredito que sim, pelo que eu conheço, eu estou no primeiro mandato, mas eu tenho, enfim, eu com 2 anos, meu pai já era candidato a prefeito em Santos, então eu vivi política a minha vida inteira. Pelo que eu conheço, sim, é isso mesmo. E eu acho que o parlamento, ele tem essa coisa boa de você poder ter a tolerância com a verdade alheia, sabe? E você poder entender melhor o seu colega. E a partir daí você tentar construir alguma coisa. A gente consegue avançar bem. Acho que na Câmara, para mim está sendo um aprendizado fantástico, fantástico. E acredito que na Assembleia e na Câmara Federal seja a mesma coisa. Mário, você teve a vivência dentro de casa de todas as lutas pela democracia, pela redemocratização, contra a ditadura, movimentos populares direta já, campanha presidencial de 89, teu pai foi candidato. Você acha que o momento que a gente vive hoje dá para traçar um paralelo com esses outros momentos da história do Brasil? Eu acho que dá para traçar um paralelo com o início do impeachment do Collor. Aquela época... Eu acho que a direta já, ela representava muito mais uma ruptura de um determinado regime para um outro regime. Ela tinha um sentido mais amplo do que propriamente a eleição direta. Mas aquela era a motivação. Acho importante também nesses movimentos ele ter um determinado objetivo, para não ter a frustração. Quando você tem alguma coisa vaga, quer dizer, você fazer um movimento contra a corrupção, você não sabe se a corrupção continua, se não continua, muito provavelmente ela continuará de um jeito maior ou menor, porque isso faz parte da história, não é história brasileira, é história mundial. E isso pode gerar uma certa frustração. Eu acho que você ter coisas específicas é melhor. Nas diretas já era isso, era um movimento naquele momento, tinha o final do colégio eleitoral, que aí era uma coisa manipulada ainda pela ditadura e tal. No Collor já foi diferente, ele já era um presidente eleito, foi um processo lento, e olha, aquele negócio do Collor comparado com hoje é assim, pequenininho mesmo, né? Lá tinha um Fiat Elba, né? Você sabe que eu estava dizendo isso ontem ainda. A motivação jurídica para o impeachment do Collor foi exatamente um recibo de parte de compra de uma Elba. Não tem nada a ver com todos os escândalos que teve lá, com PC Farias, etc., mas uma coisa específica. É a mesma coisa em relação a Dilma. Não tem nada específico, mas é preciso que se faça uma investigação para verificar se há ou não há. Né? A partir daí você pode ter um processo de impeachment ou não. Eu acho que até as caras pintadas, essa coisa das bandeiras brasileiras, da coisa você via isso muito na rua, né? Do orgulho de ser brasileiro e não querer que o país vá para uma linha equivocada, né? Então, eu acho que a semelhança é um pouco por aí. Nessa época o PT defendia o impeachment, estava junto com o PSDB nessa causa, e em outros momentos o PT pedia fora FHC, hoje você fala fora Dilma é golpismo. Exatamente. Como você vê isso? É interessante, né? Mas essa é a coerência petista, né? Quer dizer, também no passado eles diziam fora Sarney, e o Sarney faz parte da base do PT. Falavam fora Collor, o Collor faz parte.
Aliás, não só faz parte, como está envolvido no escândalo da Petrobras também. Aqui em São Paulo, fora Maluf. Fora Maluf, o Maluf faz parte também, aliás, cumprimentando e tal. Então, não há muita coerência. Por isso que não dá para acreditar no PT. O PT mente, ele não é coerente com a fala. E é isso mesmo, eu tinha notado isso. É um fora, é legítimo. Agora, fora Dilma, é uma coisa golpista, é interessante. Fala um pouquinho e rapidamente, automobilismo é uma paixão sua, você foi campeão de automobilismo, é isso? Você ainda corre? Você... Não, hoje... infelizmente não. Esse é um hobby, meu pai, isso também tem a ver com meu pai. Meu pai, ele era um atleta, ele praticava vários esportes, praticou. Em casa tinha uma caixinha de medalhas de várias modalidades onde ele disputou, tinha coisas de colégio e tal. E eu, ao contrário, não tinha nenhuma intimidade com esporte nenhum, né? Eu, para jogar futebol, eu pisava na bola, caía no chão, enfim, não servia nem para gandula, nada. E em determinado momento tinha uma pessoa na minha rua lá, que eu morava em Santos ainda, que corria de kart. E a gente, meninos ainda ali, ficava olhando aquele kart e tal, acabamos fazendo uma escolinha e eu me dei muito bem com aquilo. E aquilo se tornou uma paixão, quer dizer, dos meus 13 anos até os 20 anos eu corri muito e tal, depois parei. Você chegou a ganhar de piloto conhecido aí. Mas isso para um político ainda falar, soa mais mentira ainda, né? Mas é verdade, em 75, você vê, faz muito tempo. Você era mais neto do que hoje. Exatamente. Eu fui campeão brasileiro de kart e o Ayrton foi meu vice. Então, aliás, tempos depois eu disse isso para ele. Um dia encontrando, falei, olha, do meu currículo de tantas corridas que eu tive... Você ganhou do Ayrton Senna. Eu falei assim, não, o que restou do meu currículo foi essa vitória. Porque afinal, não só pela vitória, mas pelo vice. Né? Mas corri de dupla com ele no Rio. Tal. Foi uma época muito, muito legal. Mas aí depois eu fiquei 15 anos sem correr e nem pensava em correr mais. Um dia um amigo me convidou para dar umas voltas em Interlagos e aí reacendeu aquele negócio. E aí eu voltei a correr, aí corri de Fiat, de Stock Car, etc. Corri até 10 anos, até parei. Mas não admito que parei ainda. Né? Estou naquela assim, não, estou parado. Hoje está voltado mais para a direção política. Exatamente. Já tem provas da família que dirige bem, né? Não, mas olha... No PT alguém dirige bem? Tem algum asno no volante? Fazendo a brincadeira? O asno. Asno tem, no PT tem bastante, né? Mas... Que dirige bem, não? É isso? Não, olha, eu não acho que essa coisa... Eu coloco a direção do PT tem uma determinada linha, uma linha ruim, porque eles se julgam donos da verdade, se julgam melhores do que os outros e mentem muito. Mas eu não diria que não é todo o PT assim. Então, quando faz uma acusação, eu estou acusando todos, eu não acho que eu estou sendo justo assim. Tem gente, inclusive... Apesar do PT, inclusive, tem gente boa dentro dele. Para concluir, o Brasil tem jeito? Tem, lógico que tem. Ótimo. É um país grandioso. Nós temos todas as facilidades do mundo. Nós temos uma facilidade de território, nós temos uma facilidade de clima, nós temos uma população grande, nós temos recursos naturais. Nós temos a possibilidade de ser a barriga do mundo. Enquanto você tem o Japão, etc., a ponto de tecnologia, eu acho que a nossa vocação é o estômago. Nós temos possibilidade de ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Mas para isso é preciso que a gente concentre nisso. Não se perca, como se perde hoje, grande parte da produção, porque não tem onde estocar, o que fica circulando. Eu não sei se você sabe, mas nós não temos quantidade de silos suficiente para armazenar as coisas. A gente perde alimentos, né? Perde. E quando se faz a conta de alimento armazenado, considera inclusive aquele que está circulando pelos caminhões no Brasil. É um absurdo. Ontem ainda um amigo disse o seguinte, olha, hoje para você levar o açúcar do interior até o porto, o frete é mais caro, aliás, é o mesmo frete do navio levar para o outro lado do mundo.
Quer dizer, nós muito mais caro aqui do que... É mais caro aqui, quer dizer, no frete interno. Ou seja, há um desarranjo no país. É preciso você aproximar o setor produtivo das portas de exportação. Eu acho que esse é o grande desafio e é isso que a gente deveria se concentrar, na minha opinião. É óbvio que, em relação a isso, você tem todo um problema de infraestrutura e que precisa ser considerado. Você tem regiões no país muito pobres, sim, que precisam ser vistas com prioridade. Mas o nosso sistema de distribuição de renda, ele já é um pouco assim, ou pelo menos de arrecadatório. Você pega grande volume de arrecadação aqui do centro mais rico aqui do país, em tese seria para desenvolver projetos para lá. Mas se perde muito na burocracia, numa má gestão, num custeio muito alto, numa previdência que está errada e que precisa ser enfrentada. Você tem que ter alguns remédios amargos para tomar, mas a partir daí é evidente que esse país tem jeito. Você tem países minúsculos que conseguem ter um desempenho melhor que o nosso, não é possível que nós temos, e as pessoas têm disposição aqui para acertar. Claro que tem jeito. Mário, muito obrigado. A íntegra da entrevista está disponível no programadiferente.com e desejo sucesso na sua trajetória. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Mário. É isso. Legal.